Já vou, galera. Deixa eu só achar aqui a live. É que achei. Beleza, bora. Aí foi. Mestre das fugas. Conquista desbloqueada. Deixa eu apagar aqui a luz. This is the second hub level of the game, and is supposed to give some contrast to this stressful lurker encounter. We think building up contrast like this is extremely important for the horror mood. Only by seeing a bright level can you appreciate the dark one, and so on. If you do not do this, player will get used to the stuff and the effect will lessen greatly. In the original pitch, Herbert was a fairly important character, but it didn't really reflect in the game, so we tried a few different things to incorporate him, but it never really made any sense. Herbert was important to Daniel's background, but in the end he didn't have any impact on the story happening right now, that is, the conflict between Daniel and Alexander. So most of his things was cut during the last stage of production. Ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. When I first started working on the elevator, I had detailed concept art as base for my work. This is both a blessing and a curse. Concept art saves a lot of time for us artists, as we just have to copy what we see in the picture, but it also takes away some fun parts of our work, as we don't have to design anything ourselves. In this case, the concept art was very detailed and there wasn't much to change. However, I noticed that the roof part on the concept was dark and dull. That's where I could add details of my own. I added the patterns to fill out the empty space. I wanted them to fit with the eastern steel of the elevator and took inspiration from my rabbit windows. In the end, it's not a very big addition, but it adds to the overall impression of the elevator as something exotic that doesn't really fit in with the blue-grey stones of Brandenburg. Ele falou que levou muito detalhe a coisa do elevador, fazer um elevador. Que teve bastante janelas e pá. Mano. Eu acho que parece a menos negociada, né? Sala dos dois é aqui.
Muito obrigado, sanidade. Para o meu mais confiável estudante e amigo Jonathan Wave. Aconteceu algo extraordinário quando eu viajava pelas florestas prussianas neste verão. Finalmente encontrei um dos orbes que estive procurando pelos últimos 20 anos. É tão inexplicável enquanto o heliodromo descrito no Hortus Conclusus era, como diziam os templos, mitraico subterrâneo contendo um artefato sobrenatural. Este orbe era grande o suficiente para ocupar minhas duas mãos, e a textura dele era lisa e áspera, de cor fraca, mas rico em tons. Não há contraste suficiente para descrevê-lo, era algo impossível, um paradoxo artificial capturado em pedra. Eu estava em uma vila próxima chamada essa palavra aí, investigando uma das trilhas antigas quando finalmente encontrei a caverna. Entrei repetidamente, pude confirmar a veracidade desses artefatos enigmáticos antes que eles são reais. Quando você sabe, foi a descoberta mais importante da minha vida. Eu também, meu maior medo. Assim que entrei, devido à minha curiosidade, fiz o melhor para lutar contra estes instintos e removi o orbe de seu lugar. Saí da câmara rumo à floresta. Eu conseguia sentir algo que me perseguia e uivando alto quando se aproximava a fera. Este guardião de orbe era inacessível da perseguição. Cheguei em uma ravina próxima e me deparei com homens pescando em um lago. Tentei avisá-lo quando passava, mas infelizmente eles continuaram lá enquanto eu fugia. Quando ouvi o grito de dor deles escoando pelo vale, senti um grande alívio, pensando que havia sido poupado. De repente, uma luz brilhante azul me cercou. As cores da floresta desapareceram diante de meus olhos. Eu continuei correndo pelo ambiente sem vida, pelas árvores com cor de carvão e folhas com brasa e o chão coberto de água turva. Eu segui em frente pela terra encharcada, enquanto as brasas brilhantes se apagavam em um vento e chuva forte batiam contra mim. Eu ouvia gritos de súplica ao longo que entreguei a dor e o medo. Caí no chão sem ar. Isso sem dúvida deve soar estranho, mas fui carregado por vários quilômetros através dos Alpes. Até um gramado perto de Genova, o guardião tomou o orbe de mim, mas até hoje eu temo o retorno dele. Às vezes fico acordado quando à noite espero ouvir o grito urrante e escutei a floresta passar em quase 10 anos. Desde aquele dia que ainda não consegui escrever sobre o incidente. Na última vez que conversamos, você contou sobre seu interesse na pesquisa dos orbes místicos. Eu percebi que devia contar a verdade sobre mim a visita de Alstarge, seu amigo e mentor Heinrich com meu Agripa. Nome estranho, mas bora, vai. Beleza, nada, bora. This map was one of the most fun to make because the rooms have more objects than we usually have in the level. I think the first two rooms was pretty good, just because of this. But we can't add this many objects in every room in the game, because that would, first of all, vary the man and repeats the performance, and a lot of our players, or there was a storage. We also try very hard to vary the levels and rooms as much as we can do. This level was also the first time in the game the player had any contact with outside. So for this part I had to make a couple of different wall pieces, a pine tree and a breakable version of the window. And I can talk a little bit more about the breakable window here. When creating breakable objects like this, we have to first of all break the model by splitting parts up and creating pieces. Like on this window, it has a lot of wood parts that are loose after it breaks. Those parts are remodeled in the broken version, and in the broken version of the window, they're actually hanging in the air at the same place they were when the window was whole. After modeling those and exporting the model into collab format, which our engine handles, I use our in-house model editor, sets each wood part up with a body for collision, and I also add weight for it to behave realistically.
I also add material type, in this case wood. And that is so that wood sound is played when a beat hits something. You can also set up more advanced stuff like how it will behave in water, how fast it can travel, and how fast the speed will decay. Process a lot of other settings as well. But when the broken version is done, I Quando also será set minha up a vez? special Quando entry que of não the mostrei original controle? Minha system, paciência where I estende set it por to break with séculos. certain force. De onde And when venho that sequer happens, another podemos entity will tendo load. tempo This one will disappear. pensando In this na case, we load humanidade, the broken mas version me to curvo a Windows. você. Eu We've fiz also tanta set it coisa up por você e to não a percebi particle nada de system volta. where Agripa, classes eu confio em shards você. is going to Era be eu played as quem well as the deveria ter breakdown. entrado naquele And as portal. soon as you break that window, and all that is happening, and since you probably threw something at the window, the force of that object will make the wood pieces fly, not fall straight to the ground as they would otherwise. That is pretty much how we do it with most breakable entities. But of course, creating a particle system and sounds for this is needed too. And in this level, you can also see a lot of props that I made earlier, before we started making maps. This is objects like shelves, tables, chairs, paintings, etc. But of course, I didn't make all the objects in this level. Bom, o que ele falou não são só as janelas que podem ser quebradas. Pode ser mesas, cadeiras e etc. The decision to have the player go outside in this map started out as a quick and dirty idea for some sort of puzzle. However, it turned out very nicely, and to see the trees really gives a feeling of being in a castle and not just on some set. The first idea was not even to have the player break the window and just have it open directly instead. But when we added it, we felt it gave a really nice feel and reward for finishing the puzzle. In retrospect, we should have had more moments when the player ventures outside, and it gives this feel of being a part of a larger world. Olha aí, viu? Não são só as janelas que quebram. Ali não tem nada. Bora ver aqui. Let's see what you have to offer. What a mess. I should have sharpened the saw, but I can sense it. It's definitely there.
Beleza, bora. Pelo que eu entendi, a gente tem que negociar o elevador. Então bora pro elevador. Está claro como... Não, a dor de cabeça leve. A gente tem que ir na sala da máquina. Aqui é a máquina. Quarto de visitas. Não vou ir na máquina ainda não. A máquina tá muito longe. Eita, tem 3 coisas ali. In this room, everything is connected to destruction and home. This was Daniel's home as Alexander's guest, and the diary entries are about Daniel being home in London and things falling apart. These sort of connections are not something that we want the player to get. Rather, it should end up in the subconscious and work toward building the mood. Also worth noting is this focus, as explained in the commentary of Winecellar, where I want the player's attention on a certain aspect. We hope this makes the story clearer. The idea is to slowly build it up, one part at a time, giving the player time to digest and think about it. Acho que não tem nada mesmo não. Ele falou pra ter atenção nessa parte. Daniel is a pretty complicated character to write for, as we didn't want the player to feel that they were losing control by having feelings imposed on them. After the amnesia kicks in, everything which is Daniel is essentially gone. The player is the new Daniel, and he should be able to act the way he pleases, and even reject his own background as he discovers it. That is why everything concerning Daniel is flashbacks. Even the diary entries are read as what is being told is happening right now. That is, it is the old Daniel telling the story, and not the player reading it. O nome do nosso personagem é Daniel. When we create props, we usually have constant pictures or reference images to look at when modeling the object, just to make sure it stays within the art style that we are going for. When creating a chair, a table, or a bookcase, just to name a few, we usually have to plan the measurements before we get them into the game, because having something in the game that isn't the right size can break the immersion. But sometimes you have to cheat that and test it out, because the camera perspective can really trick you. I have the perfect example of the camera tricking you sometimes. Take out the lantern in-game and look at the wall or an object in the same height as the lantern and try guessing how big the lantern will be next to that object. Then walk up as close as you can to that object and compare. If you got a good example out of this, you see that the hand of the lantern is in fact very small, but it feels right when it's close to the camera. But we don't want to go on gut feeling on the measurements of every object. That could really get out of hand quickly, and a lot of things could feel out of place. So it's basically a matter of changing the scale if it feels weird. When modeling the prop, we try to make it as close as the reference images as we can, or if we've got a sketch, that is. Oxe, eu nem vi isso aqui, ó. It's often a quite simple process that usually doesn't take that much time, but it completely depends on what it is and if the sketch we have are detailed. Before giving the model a texture or working on that, we need to create a user map for it.
A UV map can best be described as an image with painted and added details to it that is wrapped around the object. So the texture for a cardboard box, for example, would look like a box that you have unfolded into the ground. After the UV map is created, you start to work on the texture. And here, we usually start with adding untouched materials like wood or metal, and these are from free photos found on the internet. We also paint in dirt in corners, highlights on the edges to enhance them. You can also bake and add an ambient occlusion map to the texture, which is basically a process where the computer calculates where the texture should be dark and where it should be light. We often generate a normal map based on certain details in the texture. A normal map uses light to add bumps or dents without using more polygons on the object. For specular maps, we use the red channel for the intensity level of the map, and the green channel to determine the power of it. After all the textures are done, we export them to collada format and import them to our editors. There, we set material values, create bodies for collision, and stuff like that. If you listen to the music tracks more carefully, you may find that characters have their own musical themes, which can usually be heard when you read papers during the game. These themes appear in many variations, so it's not always so easy to recognize them immediately. And in the end of the game, some of these themes will go quite insane. Oh, and that's Daniel's theme, which you can hear in the game's menu screen. Let me play it to you with piano. Que massa, o Daniel sabe tocar piano. Hoje recebi uma carta do escritório do governador Angelo, narrador do espírito Herbert. Cerca da semana após minha partida, Bolt, um dos homens, viajava conosco retornando ao deserto. Ele estava finalmente ferido, como se tivesse sido atacado por um leão. Ele murmurava de forma delirante sobre a expedição de ter sido atacada por algo horrível. Os franceses enviaram rapidamente uma equipe de busca para procurar a expedição. Vários encontraram o acampamento abandonado no escritório de Herbert. E seus ajudadores amanhã rever o acidente e encontraram a cabana dele. Não sei, ele disse, estou preocupado com ele. Meu Deus, velho. Hoje peguei os pertences do Herbert na alfândega. Vasculhei os documentos que carregava e encontrei um registro detalhado na expedição. A natureza deste texto varia. Anotações curtas, relatos detalhados sobre o que aconteceu. Passei o olho sobre a página tentando descobrir o que pode ter acontecido. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped, I continued reading Eita, fiz merda. text. Herbert states his account. Ah, deixa. Agora já foi. A fechadura está quebrada. Encontrei outra forma de abrir a porta do closet no quarto das visitas. Será que tem como abrir com isso aqui, ó? Ah, já sei, já sei. The key. Please, let it be here. Eita. Não.
Sai daqui, por favor. Ele ainda está aqui. Escutei alguma porta abrindo. Eu acho que ele saiu daqui. July, 1839. It's done! The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved Desculpe por não ler essa primeira parte aqui. Está feito, o orbe foi reconstruído. Eu acordei após um pesadelo fragilizante. Não, seria a primeira parte. A relíquia ancestral agora foi a minha mesa. A superfície imaculada, forte e perfeita. Poderiam muitos ter sido moldadas por uma fábrica. Isso é muito estranho. Ah, um negócio de coelho. Bora lá ver a máquina primeiro, né? Não tô fazendo. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shade will hurt much less than dying, I assure you. Nossa, mano. Eita. Está trancada. Sala visita não foi aquilo lá que eu acabei de ir. Bora ver. O quarto das visitas é aqui, mas não é sala. Será que sala é lá embaixo? Bora ver. Que vai que sala das visitas é aqui. Bora ver. Armazém não. Tá no quarto mesmo, bora lá ver se a gente acha.
Não. 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 A não ser que esteja embaixo dessas roupas, né? Mas não tem como tirar a roupa, então. Não. 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 Eita. Ubisoft. Queria tirar para ver. Thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Beleza. A carta me assustou, mas foi a única que ofereceu algum tipo de conforto. Nossa. Não foi no armazém. Ah tá, achei que tava trancado. Nossa, mano. Eu ia ficar Nossa, mano, eu ia ficar muito pistola se tivesse negociado. Ele ofereceu as páginas do livro do monarca em busca de gravura e confortou 9 reis diferentes de toda a Europa. Foram representados com uma ordem nas mãos. É. Alguém aí pode vir aqui me ajudar? Porque hoje eu gravo isso aqui pra vocês, mas de noite eu não durmo. Isso é uma coisa bonita, né? Vocês ficam felizes aí, me ferrando. E eu só me ferro. Please, let me go. I won't tell anyone, I swear. I just want to go home. No! Get away from me! Leave me alone! Na verdade teve um fail ali na tradução, que ela realmente não fala. Ela falou: me deixe sozinha. Aí ele tava errado, mas tá.
nada pra acender, meu Deus. Again, there's a lot of elements here working together. Not only does the player enter the darkest level yet, he'll also come up against a dark part of Daniel's memories. We've tried to have all aspects of the level work towards his goal. Hopefully it creates an oppressive and disturbing feel. Isso, barão boa, valeu. Eita, agora, velho. Eu não voltava. Por quê? Ela pedia pra ele parar de beber, e ele não parava. Vivia humilhando ela, batendo nela, e agora ele quer voltar pra ela. É louco? Você voltar? Eu sou trouxa, mas não tanto. Tá bom, agora a gente tem que combinar as merda. Não, calma. É quadrado, né?
Meu Deus. Ai, consegui. Dificuldade. Calma, deixa eu ver minha sanidade aqui. Dor de cabeça leve. Tomara que não dê 3 pontos, porque senão me ferro. Aqui. Agora acho que dá pra gente abrir isso com a broca, né? Deixa eu ver uma coisa. Será que se eu jogar a caixa abre? Não. Calma aí. Consigo ver alguma coisa ali. Consigo ver uma vela, sei lá. Uma coisa acesa. Meu Deus. Saco. Meu Deus. Lugar aqui não tem como ficar sem nada, né, velho? Maravilha. Agora eu tô sem óleo, não, tem um óleo, mas só que eu não vou usar. Não sei o que eu faço. Mas não, se não for pra vir pra cá eu vou ficar muito pistola, mano, sério. Bora ir lá na máquina pra ver. Que às vezes é só ir na máquina, tá ligado? Mas acho que não. Acho muito difícil ser só isso.
assim, que eu não sei mexer com isso. Passando daqui que eu acho que eu vou precisar ficar bastante tempo aqui nessa parte. Hoje foi uma universidade em busca de respostas possíveis em Ningueirá, entre histórias de Rebete. Peguei um caderno de endereço também, uns livros relevantes. O professor Taylor da Faculdade de História foi muito prestativo e conseguiu abordar uns assuntos dos zombies. Os aspectos mais interessantes do traço prevalecente que deixam em nossa cultura os ovos mexicanos eram globos que lá a eles presente na realeza dias de hoje, tempos antigos considerados pelos sacerdotes símbolo do sol e do seu poder. Enquanto se retirava, houve uma conversa perturbadora se William Smith, o geólogo, foi morto ontem à noite. Passou menos da quinzena, pediu ajuda. Eu sei tudo isso, sinto responsável por isso. Poxa, gente, agora eu não sei se é mais rápido andar assim. Opa. Eu vou deixar essas coisas, esses papel. Aprendi uma estratégia boa aqui pra andar mais rápido. É só lá mesmo. O único lugar que a gente tem que
E é lá então. Cara, eu vou teleportando, olha isso. A gente vai ter que arrumar um jeito de abrir aquela porta. Só não sei como. Mas vamos. Abre, por favor. Obrigado. Mano, se você apertar o gatilho L2 e ficar apertando bolinha, tu vai teleportando, mano, na moral. Muito top. Eu gostei, hein? Tanana. Poderia dar pra acender aquilo ali, né? Eu ficaria feliz. Será que tem como encerrar a porta com isso aqui? Bora lá. Opa. É mais rápido mesmo. Não. Meu Deus. O que que eu faço, gente? Eu tenho que ir pra cá, mas... Ubisoft aí, atravessa aí, ó. Tem um acendedor que eu não vi. Sangue aqui também, misturaram o chão. Moral. Outra coisa fechada em enferrujada, maravilha. Opa, tem um acendedor aqui, ó. Eu não sei o que que eu vou fazer, sério, velho, eu não sei. Sinta essa bosta aí. Eu odeio gastar óleo.
aqui embaixo não tem nada, velho. Sério. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Again, there's a lot of elements here working together. Bora Not escutar only esse has áudio the de player novo. entered the darkest level yet, they'll also come up against a dark part of Daniel's memories. We've tried to have all aspects of the level work towards this goal. Hopefully it creates an oppressive and disturbing field. Tá, eu entendi, mas só que não sei o que fazer. Ele tá falando assim, que é a parte mais dark, né, com mais escuridão das memórias do Daniel. Desgraça. Cadê o ariete? Chama o ariete lá, por favor. Alguém chama o ariete. Equipamento. Essa parte aqui é de equipamento. Como assim equipamento? Poeira, velho. Opa, aqui tem uma coisa, ó. Óleo, vida e acendedor. Ótimo. Mano, por que você não roda, velho? Roda. Primário. Secundário. Aqui é o equipamento. Tururu. Poxa, o que eu tô fazendo? Calma aí, que não tem nada falando o que é aqui.
Nada. Nada, meu Deus. O que eu faço, meu Deus? Quer saber? Eu vou terminar. E outro dia nós continuamos, porque tá, né, irritando já. Falou.